Querido, seja bem-vindo, Rogério. Com você a palavra, não quero nem falar muito. Dão a você diretamente a palavra, viu? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Olá, tá tudo bem ou tá tudo ótimo? Como é que vocês estão? Depois de um testemunho desse, a gente tem que estar muito bem, né? Deus tem feito coisas. Uma igreja perseguida é uma igreja que cresce, é uma igreja que a gente já começa a ver alguns sinais do que irá acontecer. E são pequenas amostras para que a gente se desperte e a gente entenda que muita coisa está vindo por aí e a gente precisa estar prontos. Nós precisamos estar cheios do Espírito para que a gente aguente passar por esses dias tão difíceis que estão por vir. Mas de vez em quando Deus solta um Pedro, Deus solta um Paulo e a gente se alegra ao ver eles de volta no ministério. Deus faz esses mimos para o seu povo não desfalecer nesses dias tão difíceis, né? Hoje eu quero falar para vocês sobre permanecer no Espírito. Eu acho essa uma das partes mais difíceis, sabia? A gente sabe da necessidade que temos de buscar o Espírito Santo, e isso é bom, a gente quer muito o Espírito em nós, mas permanecer nessa busca é que é difícil. Aliás, permanecer em tudo é difícil, né? Nós somos pessoas tão estáveis, é muito difícil a gente tentar manter o mesmo padrão, porque nós somos uma bomba de hormônio. Tem dias que a gente amanhece com raiva de tudo e não sabe por quê. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém. Tem outros dias que a gente amanhece falando pelos cotovelos. Tem dias que a gente tá triste e não sabe por quê. Tem dias que a gente tá cansado. Tem dias que a gente aguenta tudo. E tem dias que a gente não aguenta uma piadinha, não é? Tem dias que a gente aguenta alguém falando alto com a gente, mas tem dia que a gente, mesmo que a pessoa venha mansa, a gente não aguenta nem olhar para a cara da pessoa. Agora imagina você permanecer no Espírito o tempo todo. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 João, capítulo 4, versículo 13. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz se você permanece em Deus ou não. Você pode até frequentar uma igreja, você pode até dizer que é cristão, mas se o Espírito não estiver em você, você não está permanecendo em Deus. Você está permanecendo na igreja. Tem gente que não larga a igreja porque acredita que aquela é a igreja verdadeira, mas isso não quer dizer que você esteja cheio do Espírito, tá? Você permanece firme com a sua igreja. Você vestiu a camisa da sua igreja, mas isso não quer dizer que você está cheio do Espírito. Para que a gente diga que está permanecendo em Deus, nós temos que ter o seu Espírito. Lá em João, capítulo 15, versículo 2 em diante, tem uma história bem conhecida da videira, né? João capítulo 15. João capítulo 15. A partir do versículo 2 tem uma história bem conhecida, mas é importante que a gente entenda ela, ó. Todo ramo que estando em mim, isso quem está falando é Jesus, tá? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas o que dá fruto, ele alisa. O que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Quando eu era criança, na casa da minha avó tinha um pé de goiaba no quintal.
E quando eu chegava na casa da minha avó, eu nem cumprimentava ninguém, eu passava direto para esse pé de goiaba. Eu amo goiaba. E goiaba me lembra minha avó. E eu passava direto para esse quintal. E um dia eu passei direto para o quintal e eu quase que eu caio para trás. Tinha só um tronco. A minha avó cortou ele todo e deixou o tronco. E eu disse: Meu Deus, por que você fez isso? Ela disse: Eu tinha que fazer porque ele não estava mais dando goiaba bonita, estava dando goiaba ruim. E eu tive que fazer essa poda para ele vai crescer de novo e ele vai dar goiabas melhores. Mas não entendi isso. Que mulher ruim. Como é que ela pôde fazer isso com o pé de goiaba? Que maldade. Mas não é assim que a gente pensa com Deus? Mas Deus, por que cortar desse jeito? Por que me machucar dessa forma? Por que tirar desse jeito? Todo mundo me achava lindo e agora eu sou um toco. Eu sou um pé de árvore sem galhos. Mas isso é necessário, sabia? A poda ela é muito importante. Você tem que fazer de vez em quando, se você tem uma árvore, para que ela dê frutos e até para que ela cresça mais forte, porque as suas galhas já estavam secos e já não estavam sendo irrigados da mesma forma. Então é necessário. Então no versículo 3 diz assim: Vocês já estão limpos. Amém. Pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Olha só que coisa estranha. Deus está dizendo que uma condição para ele permanecer em nós é que a gente primeiro permaneça nele. Se você for buscar ao Senhor, você vai achar, diz a palavra do Senhor. Então você tem que buscar o Senhor, você tem que tentar permanecer no Senhor. Aí sim ele vai permanecer em você. Ah, mas Deus não está comigo? Deus está com todas as pessoas, mas Deus não está dentro de todas as pessoas. Mas com todas as pessoas ele está, porque ele tem a onipresença. Então ele está em vários lugares. Mas não quer dizer que ele esteja dentro de você. Para ele permanecer em você, você tem que querer, porque Deus não invade vida de ninguém. Continuando, diz assim: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Tem gente querendo produzir frutos longe de Deus. Tem muito crente apresentando o morango do amor para a gente, dizendo que é fruto. E não é fabricação, é invenção do ser humano. Foi a internet que criou esse fruto de açúcar. Então, muitas pessoas estão mostrando frutos por aí que não foi Deus quem deu. São frutos inventados, porque ninguém pode dar fruto longe da videira. Ninguém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Continuando, diz assim: se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Porque lá em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, e o fruto é do Espírito, não é de Rogério. Então, Rogério nunca vai ter amor, paz, alegria. De mim mesmo, não. Isso são sentimentos emprestados que eu pego do Espírito Santo. Ele entra em mim, ele gera em mim. Eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas, e principalmente da minha idade, elas não tiveram o amor de uma família carinhosa, de dar cheiro, de dar abraço. A minha mãe, eu vou dar um abraço nela, ela não sabe nem o que é que faz com os braços. Fica pendurado os braços dela. Eu digo, me agarre também, porque não foi criada dessa forma, foi criado feito bicho. Muita gente aqui foi desse jeito. Até as minhas tias, quando a gente dá um cheiro, elas empurram. Sai, eu não gosto disso. Então tem gente que não sabe dar amor. Por quê? Porque elas não tiveram amor, elas não sabem dar, elas não podem dar o que elas não têm. Então essas pessoas precisam pedir que o Espírito Santo gere nelas o fruto do amor. Então,
Você olha para algumas pessoas assim, meu Deus, como é que eu vou amar fulano? Não tem condição, não. Porque esse é meu jeito, eu não sei. Tá dando cheiro, eu não sei, tá dando abraço, tá dizendo que amo. Mas o Espírito que está em você sabe. Então você tem que pedir ao Espírito, Espírito, ama por mim? Coloca amor no meu coração por essa pessoa? Tem gente que você não sabe por quê, você não bate, como diz aqui no Nordeste, o santo não bate. É, você olha para a pessoa e diz: Meu Deus do céu, essa pessoa não me entra. Mas essa pessoa é filha de Deus, então entra no coração de Deus. Então você tem que pedir: Espírito Santo, ama através de mim. Tem pessoas que elas não conseguem sorrir. E você diz assim: Meu Deus, fulano é cara feio o tempo todo, parece que não é feliz. E a pessoa é feliz, ela só não sabe estar rindo o tempo todo. Tem gente que está feliz com cara fechada. Isso é possível. Tem gente que tem paz e mesmo assim está correndo de um lado para outro. Então, os frutos que nós precisamos gerar na nossa vida, eles são do Espírito. E para que eu consiga gerar esses frutos, eu preciso estar ligado à videira. A gente diz assim, eu preciso dar um estudo bíblico porque Jesus mandou eu ir em todo mundo pregar o evangelho. Você não tem, você não foi feito para salvar o mundo. Quem quer salvar o mundo é Jesus, não é você. Você quer que as pessoas que fizeram coisas erradas, elas façam o quê? Elas morram, que elas paguem pelo erro delas, que elas fiquem muito tempo presas porque elas roubaram. Ou você não está nem aí para a vida delas. Não influi nem contribui. Porque você não é o salvador do mundo. Mas, quando o salvador do mundo está em você, aí você sente desejo de salvar o mundo. Aí, quando o Espírito de Deus está em você, aí você consegue amar o mundo como Deus amou. Mas de você mesmo, não vai rolar. Por isso que ele diz assim: o ramo de si mesmo, ele não pode produzir. O verso 5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, você não podem fazer coisa alguma. Vocês não podem fazer coisa alguma, tá bom? Tudo que vocês fazem sem Deus não é levado em conta no céu. Por isso que a palavra de Deus diz que naquele grande dia ele vai se encontrar com algumas pessoas que vão dizer: Mas Senhor, a gente curou, a gente profetizou, a gente fez isso, fez aquilo. E ele vai dizer: Não vos conheço. Como assim não me conhece? Porque você fez isso automaticamente. Então, tem pessoas que conseguem fazer um programa de igreja perfeito, lindo, das pessoas chorarem. Mas não quer dizer que elas fizeram com através do Espírito Santo. Elas fizeram por sua sabedoria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus só vai permanecer naqueles que permanecem nele. Então, a gente precisa aprender a permanecer. E não é fácil, gente. Porque, como disse esses primeiros versos, permanecer com alguém ou com algo é algo doloroso. Algumas pessoas dizem assim: eu estou fazendo de tudo para manter o meu casamento, não é? Por quê? Porque não existe mais amor. Então, quando não existe amor, você se esforça para aquilo ali continuar por alguma razão, por filhos, por objetivos. Há alguns casamentos que a gente conhece do passado, que a gente diz assim: minha avó viveu 60 anos com o marido. Mas é porque ela era dependente financeiramente dele. Senão, ela já tinha dado um pé na bunda dele, como diz algumas pessoas aqui no Nordeste. Me perdoem a expressão chula. Mas muita gente diz isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque você está permanecendo por obrigação ou você está permanecendo por amor. Você está fazendo as coisas porque é obrigado, tem que tomar cuidado. Porque essa permanência que Jesus está falando aqui é de você querer tanto estar com aquela pessoa que você
se desgasta, que você recebe a poda, que você sofre junto com ela, mas é tão bom estar com ela que você prefere passar dias difíceis com essa pessoa do que viver uma vida solta. Porque o galho sabe, como diz aqui, que se ele for arrancado da árvore, ele morre, ele seca. Então, tem muitos galhos na igreja que já foram cortados e você já está percebendo que eles estão secando, não tá? Tem algumas pessoas que você diz, meu Deus, fulano está secando. Por quê? Porque está longe da videira. Já não tem mais alegria, já não tem aquele vigor, não tem mais aquela vontade. Por quê? Porque foi arrancado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esse processo ele é tão cansativo que às vezes a gente desiste. Porque a gente imaginou que quando a gente aceitasse Jesus, a gente não teria mais problema. Mas a gente viu os nossos problemas duplicarem. Os discípulos não foram presos junto com Jesus, era para ter sido presos 13, mas eles não representavam nenhum perigo. Então prenderam somente Jesus e mataram apenas Jesus e deixaram eles à toa, porque ele não fazia mal a ninguém. Eles nem pregavam o evangelho com a autoridade que Jesus pregava. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles foram perseguidos. Então, enquanto você for mais um membro na igreja, mais um número na igreja, nada vai acontecer na tua vida. Você vai lá, passa aquelas 3 horinhas na igreja, vem-se embora para casa e no próximo sábado você vai de novo e assim 30 anos de igreja. Nada acontece. Agora, no dia que você aceita Jesus, você aceita uma cruz. Aí você vai ter que pregar como Jesus, aí você vai ser perseguido. Aí isso ninguém quer. Então, quando você começou a buscar o Espírito Santo, que você viu as coisas se mexendo, tudo se revirando na sua casa, você diz, epa, quero isso não. É melhor eu voltar para a minha igreja. Então, nós temos uma turma na sala 57 que desistiu do processo. Tem pessoas que desistiram porque não aguentaram muita provação, muita dificuldade, dar a vida por essa mensagem, porque você aprender sobre Jesus e você guardar para si, não existe isso mais. A partir do momento que você recebe essa porção do Espírito, o Espírito te empurra para ir pregar no mundo. Eu era apenas o ancião da minha igreja. Ninguém me conhecia. Eu ia lá, fazia minha mensaginha, voltava para casa e ia dormir à tarde no sábado. Agora meu sonho é dormir. E eu não consigo com tanta tarefa, com tanto estudo bíblico, com tanta coisa que eu tenho para fazer. Eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que pregar para os países da Europa, eu tenho que pregar para os países dos Estados Unidos. Eu tenho que correr de um lado para outro, porque o Espírito Santo agora está me empurrando. Entende? É uma coisa fácil? É não, gente. Não é. É uma coisa difícil. Porque eu não sei produzir frutos. Você já viu, passou assim por uma plantação, passou assim de carro e você viu um pé de laranja se tremendo todinho para botar uma laranja para fora? Não, é natural dele. Sai a laranja. E assim com todas as fruteiras, né? As árvores que colocam frutos, para elas é natural. Então, para mim é natural? Não é. Então, o que é que a gente vê muito na igreja? Cristão tremendo, tentando colocar um fruto para fora. A gente vê, meu Deus, que parto é esse? Meu Deus, esse sofrimento todinho. Aí fiz uma programação, meu Deus, como eu tô cansado. Tá. Porque não foi nada natural, foi um esforço condenado. Agora, quando é do Espírito, flui, acontece. As coisas saem naturalmente. Não é fantástico isso? Por isso que no versículo 7 diz assim, 7 a gente já leu? Se vocês permanecerem em mim, acho que o 6 eu não li ainda, né? Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora
e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimado. Muita gente vai ser descartada. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Oh, glória! O problema é que a gente não permanece, mas se a gente permanecer, tem muito benefício, porque você está ligado direto à seiva, você fica recebendo do mesmo espírito, da mesma força. Versículo 8: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Versículo 9: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Versículo 10: Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Versículo 11: Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que coisa linda! Não é uma alegria superficial, não é uma alegria dependente de momento, é uma alegria completa, permanente. É isso que nós precisamos desenvolver. Mas isso é cansativo porque tem lá em cima a poda, que a gente não quer passar por isso. Porque a partir do momento que a gente permanece em Deus, a gente precisa se assemelhar a Ele. E aí Ele tem que cortar algumas coisas da gente. E às vezes são coisas boas. São amizades que não são necessárias, são programações que você assiste que são desnecessárias, são horas no celular. Ele vai cortando, cortando, e o sangue correndo. E muitas vezes isso é doloroso. Aí você não quer passar por esse processo, aí você volta para a sua vidinha de sempre, de ser crente de igreja. E aí você deixa de ser cristão, que é parecido com Jesus. Então ele precisa cortar muita coisa. Você sabe que ele precisa cortar muita coisa em você, se você quiser permanecer nele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque para evitar a dor, a gente abre mão de ter uma vida extraordinária com Deus, para evitar a dor. A igreja primitiva, ela estava sendo perseguida. Ela estava vivendo em cavernas, em túmulos, eles estavam se escondendo, eles estavam sendo mortos. E chegou um tempo que eles cansaram disso. E aí o inimigo, percebendo que por mais que matasse eles, mais eles nasciam, mais o sangue dos mártires, como diz Ellen White, eram sementes. Então, quanto mais se matava cristão, mais cristão surgia. Então, o que é que o diabo teve de ideia? Isso está lá nos primeiros capítulos do livro Grande Conflito. O que é que o diabo teve a ideia? Se você não pode vencer o inimigo, você faz o quê? Junte-se a ele. Então, Satanás não perseguiu mais a igreja e se juntou com a igreja. E aí, Constantino finge que se converteu. Agora você imagina o presidente da República, ou aquele ator famoso, ou aquele cantor de multidões se convertendo para a tua igreja. Todo mundo fica besta, né? Todo mundo quer. Todo mundo fica mandando pela internet, pelo WhatsApp. Olha quem se converteu, olha a cantora tal que está frequentando a nossa igreja. A maior besteira do mundo, mas tem gente que é tão mundana que gosta que o mundo venha para dentro da igreja. Então, essas pessoas, quando elas se convertem, elas trazem muito do seu costume para dentro da igreja. A gente está estudando na escola sabatina sobre a saída do povo de Israel do Egito, e lá no capítulo 12, no versículo 38, diz que uma multidão de estrangeiros foi junto com o povo de Israel. E Ellen White diz que eram essas pessoas que atiçavam o povo de Israel para voltar para o Egito, para fazerem ídolos, porque estavam misturados com eles. Então, essa igreja que estava cansada de ser perseguida, agora viram um imperador se convertendo para a igreja deles. Aí eles abriram mão de tudo para ter esse imperador. Aí esse imperador, primeira coisa, o deus dele era o deus Sol. Então, a primeira coisa que ele fez, vamos mudar o dia sagrado de sábado para domingo. Sunday, dia do sol.
E aí ficou o dia que ele adorava o Deus dele. Mas tem problema não, porque no domingo Jesus ressuscitou, então fica tudo bonitinho. Mas vamos deixar ele, porque só assim ele não persegue a gente não morre mais. Então, essa igreja que não era mais perseguida, ela não permaneceu. Então, logo nos primeiros anos, ela deixa, esquece o cenáculo, esquece de buscar o Espírito Santo, e agora ela se acomoda. Para que você quer Espírito Santo se você está numa igreja que não é perseguida, que não precisa de nada, uma igreja boa, que tem uma música boa, uma igreja que tem bons pregadores, uma igreja que tem uma escola sabatina que funciona? Para que Espírito Santo se está tudo bem? Você precisa de Espírito Santo para correr, para buscar poder, para pregar o evangelho. Você precisa do Espírito Santo para você não enlouquecer de tanta perseguição. Mas Espírito Santo para nada. Então aquela igreja começou a perder a sua essência. E aí ela foi ficando igual às outras pessoas, porque estava deixando todo mundo entrar, nós não vamos exigir nada, eles não precisam mudar nada, eles não precisam obedecer nada, eles só precisam vir. E aí foram enchendo as igrejas. Então, dentro dessa igreja tão consagrada de homens cheios do Espírito Santo, tinha um Ananias, uma Safira, que estava no meio da galera, fingindo que também estava cheio do Espírito, e não estavam. Diz assim, ó, lá em Romanos capítulo 8, 14, eu acho lindo esse versículo que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você é o quê? Você não é filho de Deus. Não é duro de dizer isso, mas é. Mas, Rogério, tem alguém aqui que não é guiado pelo Espírito de Deus? Tem um monte de gente que nem perguntou ao Espírito se isso era certo ou errado. Foi e fez segundo a sua cabeça. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 52, diz que os discípulos eles continuavam cheios de alegria e do Espírito. Mas entre eles haviam pessoas que não estavam. No livro Grande Conflito, na página 44, tem um texto que diz assim: os apóstolos encontraram na igreja os que professavam piedade, ao mesmo tempo em que secretamente acariciavam a iniquidade. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores, pretendendo fazer sacrifício total a Deus, quando cobiçosamente estavam retendo uma parte para si. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o caráter real desses impostores, e os juízos de Deus livraram a igreja dessa detestável mancha em sua pureza. Essa assinalada evidência de discernidor, do discernidor espírito de Cristo na igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Não mais poderiam permanecer em ligação com aqueles que eram, em hábito e disposição invariáveis, representantes de Cristo. E quando as provações e as perseguições sobrevieram a seus seguidores, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade desejaram se tornar seus discípulos. Assim, enquanto durou a perseguição, a igreja permaneceu comparativamente pura. Mas, cessando aquela, acrescentaram-se conversos que eram menos sinceros e devotos, e abriu-se o caminho para Satanás tomar pé. Então, essa igreja que era pura, foi dado esses dois exemplos de Ananias e Safira, que eles tentaram enganar, eles estavam no meio do povo, disseram que iam dar tudo para Deus, que eles tinham o mesmo espírito que os outros, mas escondido eles estavam fazendo coisas erradas. O Espírito Santo matou eles na hora. Eles foram aniquilados para que
houvesse um testemunho de que as coisas de Deus não se trata dessa forma, que você precisa estar na presença do Senhor de verdade, porque iriam surgir outras pessoas que iam tentar entrar nesse movimento. E assim, Safira e Ananias foi o primeiro exemplo. Não permita que esse tipo de gente engane vocês. Foi um alerta para a igreja de Deus, a igreja primitiva. Só que a igreja, na hora, algumas pessoas até se converteram e entenderam que aquilo ali era para a gente perceber a seriedade e a importância do Espírito Santo. Mas passou-se o tempo, outras pessoas como Ananias e Safira começaram a entrar dentro da igreja e começaram a colocar suas práticas pagãs. Aí foram acrescentando coisas à igreja. E aí se perdeu. A igreja perdeu a constância, perdeu a permanência do Espírito. Porque vocês imaginam se a igreja primitiva estivesse cheia do Espírito naquela época e viesse até os dias de hoje? Que maravilha! A gente já tinha voltado para o céu, a gente já tinha, né, terminado a obra. No entanto, houve uma falha. Eles cederam às exigências do mundo e eles deixaram que o mundo entrasse dentro da igreja, dentro da igreja. E Jesus já tinha profetizado isso, que ia acontecer isso, que vinham lobos, que vinham falsos cristos, falsos profetas iam entrar dentro da nossa igreja e acabar com essa constância, com essa permanência. Então quebrou-se o ciclo. Então agora nós estamos clamando de novo para que o Espírito venha, para a gente continuar aquela obra que eles falharam. No primeiro momento foi espetacular, foi maravilhoso, mas com o tempo eles começaram a olhar para o mundo, eles cansaram de ser perseguidos. Então nós estamos vivendo hoje numa igreja que não quer ser perseguida, numa igreja que faz documento para o filho da gente conseguir não ser prejudicado na faculdade, porque na sexta-noite ele não quer estudar. Então os filhos da gente não sabem o que é uma perseguição. Eles não passam nenhum sufoco com relação ao sábado, porque no sábado pode tudo. Então, nós somos uma igreja que estamos dormindo. Ellen White diz que vai ser necessário, de novo, na hora que vier um reavivamento, que as fogueiras sejam acesas. A igreja do Irã é a igreja que mais cresce, porque é a igreja mais perseguida do mundo. E é a igreja que mais cresce. Uma igreja perseguida, ela cresce. Mas uma igreja de ar-condicionado, de banco estofado, não, não tem condições. Então, você está numa igreja que não há perseguição, que está todo mundo bem, que ali é um passeio, é um clube social, e todo mundo vai ali para se distrair. Aí você inventa de buscar o Espírito Santo, e só você naquela igreja está sendo perseguido. E está todo mundo bem, todo mundo sorridente, todo mundo na vida que querem. Aí você começa a olhar para essas pessoas e você começa a desistir do que você está buscando. Então você acaba indo com eles. Vamos para aquilo ali, vamos para aquilo outro. Não, mas isso aqui não é pecado, isso aqui não tem problema. Aí a galera ganha, a multidão ganha. E você de novo volta a ser a mesma pessoa. Nós descobrimos que nós precisamos buscar o Espírito Santo. Para mim foi fantástico descobrir isso. Sabe, frutos que eu não conseguia produzir, agora eu consigo porque o Espírito está em mim. E agora sai, naturalmente. Para mim, a vida no espírito é muito mais fácil, porque antes eu tinha que me esforçar feito um condenado para conseguir fazer alguma coisa boa. Hoje eu digo, Espírito, vai, faz. Espírito, convidaram você para pregar, vai lá, prega. Eu só vou te levar. Então ficou tão mais fácil. Espírito, eu não sei como orar. Me ajuda. Aí ele me ajuda. Espírito, eu não consigo vencer isso, porque eu sou chocólatra, eu sou louco, eu sou uma formiga. Então gera em mim o domínio próprio. Então eu estou há 5 anos sem comer açúcar. Mas é porque Rogério consegue? Não, porque se me soltar, ninguém me pega. Se eu sair dessa videira, ninguém me pega. Entendeu? Porque a carne, por isso que Paulo diz, eu esmurro meu corpo. A nossa carne, ela quer fazer o que é errado.
Então, permanecer é difícil num casamento, numa amizade comprida, numa sociedade. Tudo para o ser humano é difícil permanecer. Então, você conhece essa mensagem, mas você não consegue permanecer. Você vai para uma semana de oração, levanta as mãos, vai lá para frente e chora, feito um condenado. Na segunda-feira está fazendo tudo errado. Porque você não tem constância, você não consegue. Lá em Jeremias diz que o etíope não consegue mudar a cor, nem o leopardo mudar as suas manchas, nem você consegue fazer o bem acostumado a fazer o mal. Você não consegue, não consegue, porque o Rogério não consegue, porque o Rogério tentou de tudo. Porque há 25 anos eu era ancião, tentando feito um condenado. Entende? Então a gente luta contra a nossa natureza, que ela é muito forte. Ah, mas eu só vou dar essa escorregadinha aqui. É para não voltar mais. É como regime. Eu perdi 16 quilos nessa reforma que eu fiz de alimentação. Aí as pessoas dizem, não, Rogério, mas tem que ter o dia do lixo. Eu disse, menino, não existe isso não. Porque se eu for pro dia do lixo, eu não volto nunca mais. Eu vou no caminhão. Eu não volto nunca mais. Assim, hoje é o dia de comer porcaria. Se eu for inventar, sabe? Então experimenta um chocolate. Eu não sou de experimentar o chocolate. Ou você me dá a caixa completa, ou você não me dá. Eu não sou. Não, mas é só, você pode comer isso, é só comer um pouquinho. Eu não sou de comer um pouquinho. Se eu for para um negócio desse, vai ser prato cheio. Se a gente tem que se perder, que a gente assalte um banco, não que a gente pegue R$ 1 de uma senhorinha. Vamos fazer um negócio logo grande. O estrago é grande. Então, humanamente, não dá, gente. Por isso que Paulo diz, antes nós éramos escravos da lei, porque não dava para a gente obedecer, não dá para guardar sábado sem o Espírito Santo, não dá. É um dia chato, que você não pode, não pode, não pode, não pode. Mas com o Espírito é pouco 24 horas para passar com meu Deus. Entende? Então, o Espírito é que faz com que a palavra crie vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você precisa permanecer no Espírito, senão a igreja não tem sentido. Sem o Espírito Santo é um grupo de morto. Você chega lá, o louvor é se arrastando, como se tivesse um velório, você fica procurando o caixão. Mas com o Espírito você vê pessoas com um sorriso no rosto cantando, de mãos levantadas. Por isso que você precisa permanecer no Espírito para que a tua vida espiritual seja viva o tempo todo. Mas é fácil? Não é fácil. Mas aí você tem que lembrar da poda, você tem que cortar na carne. Ah, como é gostoso me acordar de 3 horas da manhã. Não é, gente. De madrugada é o melhor sono. É o melhor sono. Você fica embolando na cama a noite todinha, mas de madrugada o negócio pega. Aí você gruda naquela cama. Mas eu tenho que cortar, eu tenho que ser podado, então eu venho me arrastando. Mas eu venho para o meu momento de oração. É fácil você entregar o controle da sua vida para o Espírito? Não é fácil, porque o tempo todo você resolveu a sua vida do seu jeito, você sabe o que é melhor para você, o tempo todo você sabe. Aí agora você de ficar, Espírito, me diz, o que é que eu faço? Orar e ficar esperando? E às vezes o Espírito dá um chá de cadeira na gente, só para ver se a gente tem paciência. E a gente fica agoniado, agoniado, agoniado. Ah, não vai resolver? Faz como Saul. Saul esperou o profeta, não vem, não vem, eu mesmo sacrifico. E fez lá o sacrifício dele e perdeu o reinado. Então, o mais difícil para mim na vida no espírito é o permanecer. O mais difícil no regime é permanecer. É ou não é? Faz um voto assim, hoje eu vou ficar hoje calado, eu não vou dizer nada, vou ficar calado. Dá um rói-rói no teu juízo. Hoje eu só vou agradecer, não vou fazer nenhum pedido. Duvido, vai até o fim do dia tu tá louca do juízo. Então permanecer é que é difícil. Então como é que eu faço para permanecer? Eu preciso estar agarrado na videira. Jesus me segura, Jesus não deixa eu sair. Jesus, se eu sair, eu não volto. Jesus, Ellen White disse que a nossa oração deveria ser: Jesus, toma o meu coração, porque eu não posso te dar. Toma.
Toma. Então a gente tem que se agarrar na videira, porque senão a gente vai desistir. Nos primeiros problemas a gente vai desistir. Os discípulos receberam o Espírito e saíram para morrer. Aí você não, você quer receber o Espírito para ficar toda poderosa, para o povo ir pedir oração a você, passar a mão em você, pegar teu lenço e levar para os outros para ser curado. É isso que você quer, só para o bem? Jó disse à esposa dele: A gente recebeu o bem do Senhor o tempo todo, não vamos receber o mal, não? Sua louca. Então não existe cristão que fica pedindo o tempo todo para que a sua vida seja uma paz perfeita. Não existe isso. Nós estamos dentro de um grande conflito. O milagre é a gente escapar. Todo dia, quando a gente chega em casa, no final do dia, a gente tem que agradecer a Deus que escapou, porque a gente estava para o tempo todo. Então, o sentimento de desistir está na gente o tempo todo. Tem gente que aceita um cargo em janeiro, em junho já quer entregar, porque não aguenta, não tem constância, não tem permanência, não está tendo a ajuda do Espírito Santo, está fazendo aquilo ali na marra. E quando a gente está fazendo na marra, a gente não aguenta uma piadinha do irmão. Aí eu vou estar num cargo desse que para estar escutando piadinha de ninguém, porque você não ama, porque o Espírito não está em você e você não está vendo a obra como um todo. Eu estou envolvido na obra de pregar o Evangelho ao mundo. Você está pensando que você está fazendo um trabalho para a tua igreja local. Ah, eu estou trabalhando demais para essa igreja. É para essa igreja? Então sai dela, porque Deus chamou para você trabalhar para Ele. Então é natural que você se canse, mas a minha oração é para que você permaneça. E se você permanecer, você vai produzir frutos. E se você permanecer, você vai ser para a glória de Deus. E se você permanecer, Deus vai ser louvado através da tua vida. E se você permanecer, o que você pedir, Ele vai fazer. Se você permanecer, você vai receber dele. Se você permanecer, você vai escutar coisas que ninguém escutou. Ele vai revelar os seus segredos aos seus amigos, como disse a nossa querida irmã. Você não quer ser amigo de Deus, sabe as coisas de primeira mão? Quando todo mundo está assombrado, o que é isso? O que é isso? Eu sei. As pessoas, meu Deus, que confusão é essa na igreja? E eu sei o que é que está acontecendo. Já estou orando faz tempo. Deus já me disse. Porque Ele não faz nada sem antes revelar. Então Ele conta primeiro para a gente. Rogério, ora, porque vai acontecer isso e isso. Te prepara, que hoje o dia vai ser difícil. Ó, fulano vai vir, tu já sabe. Então tu te prepara. Não é bom permanecer em Deus e ter a notícia em primeira mão. Eu amo isso. Quando todo mundo está apavorado, eu estou ali tranquilo. Como é que tu consegue ficar tranquilo? Porque eu já sei, já li o final da história. Eu já sei como é que termina isso. Estou tranquilo, estou em paz. Ellen White diz que até as fórmulas das vacinas, dos remédios, Deus queria revelar ao povo dele. Aí, muitas vezes ele tem que usar ateus para passar o segredo de alguns remédios. Porque o povo de Deus não está preparado para receber. E no grande conflito, nas primeiras páginas, diz que Deus só fala com a gente através do Espírito. Não tem outra forma dele falar. Através da sua palavra, claro que foi escrita pelo Espírito através de homens santos. Mas todo o segredo do céu, quem traz para a gente é o Espírito. Então ele revela tudo. Deus não vai fazer nada sem revelar. Agora, quem não tem o Espírito é pego de surpresa. A volta de Jesus vai ser como um ladrão para aqueles que não estão cheios. Mas para aqueles que estão no Espírito, já estão percebendo tudo que está acontecendo. Que Deus te ajude a permanecer, tá bom? É isso que eu mais oro pela minha igreja. Permanece. É isso que eu mais oro pelo povo da Sala 57. Permanece, que o negócio é bom. Tá doendo, mas no final é bom. Tá sendo machucado, tá sendo podado, mas no final é bom. Nada pode ser comparado com a glória do porvir. Que Deus te dê forças para resistir, que você continue, viu? Mesmo doendo. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para algo tão maravilhoso, tão extraordinário, além da nossa força, além da nossa visão, além do nosso alcance.
Mas quando o Senhor entra em nós, a gente fica tão poderoso, a gente fica tão cheio, a gente fica tão sereno, a gente enche-se de paz, da alegria. A gente sabe os teus segredos, como o Senhor mesmo disse, pergunta a mim, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. O povo de Deus são os portadores das boas novas, é eles quem sabem de tudo que está acontecendo no mundo espiritual. E, no entanto, o Senhor não pode falar com eles porque eles não permanecem no espírito para ouvir. Eles abafam, apagam o espírito e muitas vezes não dão ouvidos ao espírito, mas vão segundo o seu coração, como todo mundo vai. Mas o Senhor não nos chamou para ser igual a todo mundo. O Senhor fez separação lá no Egito, quem era seu e quem não era. Na casa dos seus não faltou luz, na casa dos seus não faltou água potável. Na casa do Senhor nenhuma praga entrou. Na casa do Senhor até o anjo da morte passou por cima e não entrou. Nos últimos dias também, da mesma forma, virão pragas, mas elas não tocarão no teu povo, porque o Senhor já nos selou com seu Espírito Santo para a redenção. Ajuda o teu povo a permanecer, Senhor Deus. É difícil, dói. Como Paulo, muitas vezes a gente vai ficar com as costas sangrando, mas como Paulo, a gente precisa cantar nas noites da nossa vida, na certeza que pela manhã eles vão nos libertar, porque eles vão ver a besteira que fizeram, porque nós somos filhos do Altíssimo. Se for necessário, como Pedro, o anjo vai tirar ele da cadeia, vai abrindo portão por portão, porque nós estamos do lado vencedor. Ajuda o teu povo a aguentar, Senhor Deus. Se eles estão sendo perseguidos, é porque eles estão fazendo o mesmo trabalho que Jesus fez e foi perseguido. Como o Senhor mesmo disse: se a mim me perseguiram, quanto mais a vocês. Ajuda o teu povo a aguentar, Senhor Deus. Nós estamos sendo perseguidos porque o inimigo sabe o estrago que nós estamos fazendo no inferno. Nós queremos levar almas para o teu reino e através do Espírito nós estamos conseguindo. Não deixa o teu povo esmorecer. Ajuda-nos a permanecer. Mesmo que a nossa casa esteja contra nós, mesmo que a nossa igreja estejam nos chamando de santos, que a gente quer ser santo mais do que eles. E queremos mesmo, porque o Senhor nos chamou para um algo especial, nos reservou para algo tremendo, para pregarmos a última mensagem ao mundo, e nós vamos fazer isso. Mesmo que eles continuem nos chamando de loucos, mas quando eles precisarem, eles vão ligar para os loucos orarem por eles. Dá-nos a tua paz, dá a certeza que estamos do lado certo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém.